Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 13, o processo do juízo. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, introduzimos-nos na tua presença, confiando nos méritos de Jesus, nosso Salvador. Peço humildemente que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos ao abrirmos a tua palavra nesse momento. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. O processo do juízo. O verso áureo. É necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Está muito claro aqui quando Paulo escreveu que todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo por quê? Porque Cristo Jesus ali no tribunal celestial, no juízo celestial, ele é o advogado, ele também é o juiz. Queridos, no tribunal celestial, Jesus Cristo é tudo. Por isso, aqui diz, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Ninguém vai escapar. Homens e mulheres, cristãos e não cristãos, todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Salvos e perdidos, todos compareceremos diante do tribunal de Cristo. Mas louvado seja Deus! Todos serão julgados, mas nem todos serão condenados. Aleluia! Porque é muito claro o que nós lemos em Romanos capítulo 8 e o verso 1. Em Romanos capítulo 8 e o verso 1, abra sua Bíblia. Romanos capítulo 8, verso 1. Porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Julgados, todos seremos, mas condenados, somente os que não têm Jesus como Salvador. Somente aqueles que não andam segundo o Espírito. Você, meu querido irmão, que anda segundo o Espírito. O que é isso? Aqueles que nasceram do Espírito Santo. Aqueles que foram gerados pelo Espírito Santo. Aqueles que foram guiados pelo Espírito Santo e finalmente foram batizados pelo Espírito Santo. Eles têm a mente de Jesus, eles pensam como Jesus. Queridos, estes não serão condenados, mas julgados seremos todos. Para isso existe o juízo celestial, chamado Tribunal de Cristo. Uma questão sobre a qual a Bíblia é bastante clara é a realidade do juízo. Deus julgará o mundo. Os textos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ambos apresentam o juízo celestial. A justiça que aqui e agora está tão em falta, um dia virá. A Bíblia diz que Deus é perfeito em conhecimento, Jó 37,16, e conhece todas as coisas, 1 João 3,20, incluindo nossas intenções mais secretas. Podemos nos esconder de tudo e de todos, mas nada está escondido de Deus. Tudo será trazido a juízo. O que isso sugere é que ele, Deus, não precisa de um julgamento para conhecer a vida de cada pessoa, porque Deus conhece todas as coisas, até mesmo aquilo que está no íntimo do nosso pensamento. Deus conhece. Deus é presciente. Ele conhece o futuro, ele conhece o fim desde o princípio. Os juízos divinos são, na verdade, uma adaptação divina, feita por causa das suas criaturas, tanto as do céu quanto as da terra. Esse processo é de natureza cósmico-histórica, visto que Lúcifer deu início à sua rebelião no céu, e em seguida espalhou esta rebelião em todo o mundo. Apocalipse 12, versos 7 a 9, diz que a guerra que começou no céu, Satanás foi expulso do céu com 1/3 dos anjos e foram mandados para a terra. Apocalipse 12, verso 9. Satanás, antiga serpente, chamado o diabo, com 1/3 dos anjos, eles foram expulsos do céu para a terra. E Adão e Eva pecaram, se submeteram a Satanás
e colocaram nas mãos de Satanás a soberania deste planeta Terra. Queridos, por isso Jesus veio para recuperar a soberania, resgatar o planeta Terra, a família humana. Jesus é o nosso grande resgatador, o nosso grande remidor e salvador nosso. Nesta semana, consideraremos o processo do juízo celestial, do tempo do fim, com suas 3 fases principais: o juízo pré-advento, chamado também de juízo investigativo, o juízo milenar, que será durante o milênio, e o juízo executivo, que será após o milênio. Todo o processo termina com a vindicação dos justos e a segunda morte dos ímpios. Você e eu, salvos em Jesus Cristo, não seremos condenados, mas viveremos para sempre com o nosso amado Salvador Jesus. Aleluia! Na parte de domingo, o juízo final. Para muitos, a ideia de juízo, de julgamento, significa condenação. Embora isso faça parte do processo, não devemos nos esquecer de que ele tem um lado positivo, pois também envolve a vindicação dos justos. Daniel se referiu a um juízo do tempo do fim em favor dos santos do Altíssimo. Daniel deixa claro que o juízo celestial é em favor dos santos do Altíssimo. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 7 e o verso 22. Daniel capítulo 7 e o verso 22. Aqui nós lemos: até que veio o ancião de dias, Deus o Pai é o ancião de dias, e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. O juízo celestial é a favor dos santos do Altíssimo. O juízo para você e para mim, salvos em Jesus Cristo, não é condenação, é vindicação, primeiramente do caráter do nosso Deus Pai. Ele será vindicado. As acusações feitas por Satanás contra o Pai, contra a lei do nosso Pai Celestial, elas serão refutadas no juízo celestial. Jesus Cristo usa a vida dele, a minha vida e a sua vida para refutar as acusações de Satanás contra a santa lei de Deus. Lei esta que nós amamos, que nós nos deleitamos em meditar nela. Lei esta que o Espírito Santo escreveu na nossa mente, no nosso coração. Por isso, Daniel está falando que o juízo celestial não é más novas, mas boas novas, boas notícias, porque é a favor dos santos do Altíssimo. Até que veio o ancião de dias e foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Este é realmente o objetivo do juízo celestial, para que Jesus Cristo e nós, os irmãos de Jesus Cristo, possuamos o reino. Queridos, nós lemos em Mateus capítulo 25, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 25, versos 31 em diante. Existe uma investigação para ver quem deve ir para o céu e quem não irá para o céu, não vai se salvar. Mateus capítulo 25, verso 31 em diante. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Queridos, quando Jesus Cristo voltar com poder e glória, com todos os anjos, ele já vem sabendo quem são os salvos, quem são os perdidos, quem são as ovelhas e quem são os bodes, quem ficará do lado direito e quem ficará do lado esquerdo. Quem ouvirá o convite maravilhoso de Jesus: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E também Jesus já volta do céu com poder e glória, sabendo quem serão aqueles que ouvirão da sua boca: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo preparado para o diabo e os seus anjos. Queridos, o juízo celestial, ele ocorre antes da segunda vinda de Jesus. Ele vem para buscar aqueles que foram julgados, mas não foram condenados. Tiveram seus nomes
registrados no livro da vida. Queridos, nós lemos também em João capítulo 5, verso 21 em diante. João capítulo 5 e os versos 21 em diante. Aqui nós lemos: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Embora seja o Pai, o ancião de dias, assentado no trono, não é ele quem julga. Isto fica muito claro, queridos. Muito claro em Apocalipse capítulo 5. Em Apocalipse 5, o ancião de dias, o Pai, está sentado no trono e tem o livro selado com 7 selos na mão. Mas ele não pode abrir o livro selado com 7 selos, porque é o livro do juízo. É o processo do juízo. Cada selo, ao ser aberto, está no processo do juízo. O juízo celestial, ele é feito em 7 fases. Por isso são 7 selos. O livro selado com 7 selos, que está na mão do Pai. O Pai não pode abrir. Precisa que alguém abra este livro e então aparece o leão da tribo de Judá. Enquanto João está chorando, chega o leão da tribo de Judá. E um dos 24 anciãos fala para João: não chore, eis aí o leão da tribo de Judá, que tem poder para abrir o livro selado com 7 selos, o livro do juízo. Queridos, o Pai foi acusado por Satanás, mas o Filho se levanta em defesa do Pai, usando a vida dele e usando a vida dos filhos de Deus que vivem na terra. Por isso o Pai a ninguém julga, porque ele é acusado no juízo celestial. Mas o Filho se levanta em defesa do Pai. Queridos, qual é a missão dos filhos de Deus? Defender o Pai, homenagear o Pai, amar a lei do Pai. É isso que Jesus Cristo veio fazer na terra. Mostrar qual é o verdadeiro caráter do Pai Celestial. Um caráter de amor, de bondade, de misericórdia e também de justiça. Por isso o Pai deu ao Filho todo o juízo, porque ele se tornou um de nós, filho do homem, morreu por nós, ressuscitou, subiu ao céu, como nosso sacerdote mediador. E no dia 22 de outubro de 1844, Jesus Cristo iniciou o juízo celestial. Aqui diz o capítulo 5 de João e o verso 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque ele é o filho do homem. Ele conquistou o direito de ser o juiz no santuário, no juízo celestial, porque ele morreu e ressuscitou. Por isso ele tem o poder e autoridade para abrir o livro selado com 7 selos. Aleluia! Alguns afirmam que as expressões não é julgado, como diz em João 3,18, que não será julgado, e também em João capítulo 5, verso 24, dando a entender que os que amam a Jesus não serão julgados. Mas, queridos, esse não é o verdadeiro significado. A tradução correta de João 3,18, abra sua Bíblia, em João capítulo 3, verso 18. Aqui nós lemos: quem crê nele, em Jesus Cristo, não é condenado. A outra tradução diz não é julgado. Mas eu prefiro esta tradução, que é a Almeida Revista e Corrigida. Não a Revista e Atualizada. A minha é a Revista Almeida Revista Corrigida. E aqui está de acordo com o original. Quem crê nele, ou seja, em Jesus, não é condenado. É julgado, mas não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E também nós lemos em João capítulo 5 e o verso 24. João 5, verso 24 diz: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Esta é a forma correta, a tradução correta. Outras traduções, outras versões diz não entrará em juízo, ou seja, não será julgado. Mas a ideia não é não será julgado. A ideia é não será condenado. Ele entrará em juízo, mas não será condenado. Mas passou da morte para a vida. Queridos, em suma, nosso destino é determinado na vida presente. É pelo que nós vivemos aqui
pelas nossas obras, pelas nossas ações, que nós seremos julgados. É importante perceber que a Bíblia ensina claramente que a salvação é pela graça. Unicamente pela graça nos vem a salvação. E é importante observarmos que a Bíblia também ensina que nós somos justificados pela fé. Somos salvos pela graça, justificados pela fé, mas nós somos julgados pelas obras. Interessante nós entendermos isso. O que significa salvos pela graça? A fonte da graça é onde existe o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É somente na fonte da graça que nós vamos encontrar o sangue do precioso Salvador. Agora, nós temos que ter fé no sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Por isso, aquele que exerce a fé, caminhando pelo caminho da fé, pelo caminho da fé você chega até a fonte da graça. A graça é a fonte. O caminho que nos conduz até a fonte da graça se chama fé. Justificados pela fé, porque você caminha até a fonte da graça pela fé. E você será julgado pelas obras, pelas suas ações, porque todos os que foram salvos pela graça, foram justificados pela fé, eles produzem obras de obediência. Eles recebem o Espírito Santo que gera neles a natureza santa de Jesus. Escreve na mente deles os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Eles têm prazer na obediência a Deus. Por isso eles são julgados pelas obras, pelas ações. Por isso, queridos, a base do juízo lá no céu é a lei de Deus, a lei moral, os 10 mandamentos. Esta é a base. Nós lemos em Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 12 e o verso 13. Aqui nós lemos: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Nosso dever é obedecer aos mandamentos de Deus. Somos salvos? Sim, em Cristo Jesus. Fomos feitos filhos e filhas de Deus? Sim. Então Deus, o Pai, é o nosso Pai. Então nós precisamos obedecer e honrar a lei do nosso Pai. Os salvos em Jesus Cristo têm prazer e privilégio de obedecer à lei do Pai. Isso é o que mais queremos, honrar o nosso Pai Celestial. Ter prazer em obedecê-lo. E os 10 mandamentos, eles foram escritos pelo Espírito Santo na nossa mente. Portanto, meus queridos, a base do juízo celestial, é a lei moral, resumida nos 10 mandamentos. As obras são evidências externas da genuinidade da experiência salvífica e, consequentemente, serão avaliadas no juízo. Aqueles que dizem que não precisam guardar os mandamentos de Deus, aqueles que dizem que não gostam de guardar o sábado, o 7º dia da semana, e que preferem guardar o domingo, queridos, eles dizem que estão salvos em Jesus, mas não estão salvos, porque quem está salvo em Jesus, o Espírito Santo grava na mente deles os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Se você não tem prazer nos 10 mandamentos, é porque você não foi salvo. Porque nós guardamos os mandamentos de Deus não para sermos salvos, mas porque fomos salvos por Jesus Cristo. E o Espírito Santo gerou em nós a natureza santa de Jesus e nos deu o espírito de obediência. A obediência aos 10 mandamentos aparecem na vida dos salvos em Jesus Cristo, não na vida dos ímpios. Os ímpios não obedecem e eles detestam e odeiam a lei de Deus. Lembre-se, não existe um decreto divino, arbitrário, que eleja alguns para a salvação e outros para a perdição. Você escolhe ser salvo e você escolhe se perder. Jesus Cristo morreu por todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Deus não disse nome de quem vai ser salvo, de quem vai se perder, porque é todo aquele que nele crê. Queridos, você escolhe se salvar, você escolhe se perder, é o livre-arbítrio.
Não poderemos responsabilizar Deus e a ninguém pela nossa perdição, porque nós escolhemos a salvação ou a perdição. É exatamente o que Deus diz. Eis que hoje eu proponho para você a vida e a morte. Abra sua Bíblia. Vamos ler lá em Deuteronômio. Aqui em Deuteronômio, capítulo 30, Deuteronômio capítulo 30, nós lemos no verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Deus nos propõe a vida e nos aconselha a abraçarmos a vida. E a vida é Jesus Cristo. Porque quem tem o Filho de Deus tem a vida. 1 João capítulo 5, verso 12 e verso 13. Queridos, quem tem a Jesus tem a vida eterna. Mas você precisa abraçar Jesus Cristo como Salvador. É o livre-arbítrio sendo exercido a favor da sua salvação. Não é Deus quem determina os salvos e os perdidos. Os seres humanos, pecadores, eles escolhem continuar sendo pecadores e se perderem, ou serem justificados pela fé em Jesus Cristo, remidos pelo sangue de Jesus Cristo, e se tornarem novas criaturas e então serem salvas. A opção é sua. Deus está propondo para você vida ou morte, bênção ou maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua família. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o juízo pré-advento. É claro que na Bíblia existe o juízo celestial. Mas, queridos, o juízo celestial está dividido em 3 fases. Hoje nós vamos estudar sobre o juízo pré-advento, chamado também de juízo investigativo, que ocorre antes da segunda vinda de Jesus. O conceito de julgamento antes do retorno de Cristo, ou o que chamamos de juízo pré-advento, é encontrado em muitas passagens da Bíblia. Vamos ler então em Daniel capítulo 7 e os versos 9 a 14. Daniel capítulo 7 e os versos 9 a 14. Aqui nós lemos, a partir do verso 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Deus deu uma visão para Daniel, onde ele viu o juízo celestial. Esse juízo celestial só ocorreria no final dos 2.300 anos. Os 2.300 anos terminaram em 1844. E isso está claro ali em Daniel capítulo 8, verso 14, sobre as 2.300 tardes e manhãs. Mas, queridos, antes de Deus dar a data do juízo, que está em Daniel 8, 14, no final dos 2.300 anos, antes de Deus dar a data do início do juízo, Deus deu uma visão do juízo. E aqui no capítulo 7, verso 9, é uma visão do juízo. Mostrou Deus o Pai assentado sobre o trono. E agora o verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. E ao redor do trono do Pai existiam milhares de milhares, milhões de milhões. É o juízo celestial. Queridos, aqui nós lemos também em Daniel capítulo 7 e o verso 13. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Nesta visão dada por Deus para Daniel sobre o juízo celestial, primeiro Daniel vê o Pai assentado sobre o trono. É o juízo celestial. Quando fala assim trono, está falando de juízo. E agora o verso 13 diz que Jesus Cristo se aproxima do Pai. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Quem é esse? Jesus Cristo. E ele dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Queridos, para iniciar o juízo, tinha que entrar em cena quem? O Filho do Homem, Jesus Cristo.
porque o Pai a ninguém julga. Deus o Pai não dirige o juízo. Ele está sentado sobre o trono como juiz, mas não é ele que oficia, não é ele que processa o juízo. Precisa que alguém realize a obra do juízo. E ele encarregou o Filho. Por isso, João capítulo 5, verso 22 diz que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar, a autoridade para julgar. Jesus Cristo, ele nasceu e morreu, e ressuscitou e subiu ao céu. Ele tem autoridade para abrir o livro selado com 7 selos. Meus queridos, este é o juízo mencionado em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, queridos, mostra o livro do juízo que precisa ser aberto. É como se fossem 7 livros, mas na realidade é um livro com 7 tomos. E cada um dos tomos está selado por um selo. E somente o leão da tribo de Judá pode abrir os selos e iniciar o juízo. Quando você abre a Bíblia aqui em Apocalipse capítulo 4, você vê a sala do juízo como Deus mostrou para Daniel em capítulo 7, verso 9 e 10. Assim como Deus mostrou a sala do juízo para Daniel, antes de mostrar o leão da tribo de Judá, antes de mostrar Jesus Cristo, o Filho do Homem, assim também, aqui no Apocalipse. Ambos, Daniel e Apocalipse, estão falando dos mesmos assuntos. Nós precisamos entender que Daniel e Apocalipse falam dos mesmos assuntos. Por isso, aqui em Apocalipse 4, primeiramente, Deus mostra para João a sala do juízo. Um trono onde está o ancião de dias, o Deus Pai, cercado por 24 tronos, que são 24 anciãos comprados da terra, que estão no céu e participam do juízo celestial. Esta sala do juízo é mostrada então em Apocalipse capítulo 4. Em que contexto Deus mostrou a cena da sala do juízo? Não no contexto da igreja de Éfeso, não no contexto da igreja de Esmirna, ou de Pérgamo, ou de Tiatira, ou de Sardes, ou de Filadélfia. Deus mostrou a sala do juízo exatamente no contexto de Laodiceia, no contexto da igreja de Laodiceia. Quando começou a igreja de Laodiceia? 1844. É a última igreja, é a última fase da igreja cristã na terra, 1844 para frente. E o que mostra a profecia de Daniel 8,14? Que o juízo celestial seria processado, começaria o juízo celestial exatamente no final dos 2.300 anos. Daniel 8,14. Os 2.300 anos começaram em 457 a.C. e terminaram em 1844 depois de Cristo. 1844 começou o juízo celestial e começou a última fase da igreja cristã, que é Laodiceia, que quer dizer povo do juízo. É nesse contexto, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus mostra a sala do juízo. Este é o cenário que foi montado por Deus em Apocalipse 4. Primeiro a sala do juízo, assim como Deus mostrou a sala do juízo para Daniel, lá em Daniel 7, verso 9 e verso 10. Mas lá em Daniel capítulo 7, verso 13, na sequência Deus mostrou o Filho do Homem, vindo até o ancião de dias para iniciar o juízo. Daniel 7, 13. Aqui também em Apocalipse, capítulo 5, Deus mostra agora o Filho do Homem, o leão da tribo de Judá, vindo até o ancião de dias para receber o livro selado com 7 selos e começar o juízo. Por isso, na sequência de Apocalipse 4, que fala da sala do juízo, vem então Apocalipse 5 falando do livro do juízo. Aleluia! Aqui lemos em Apocalipse 5, verso 1, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono, ou seja, o ancião de dias, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. E me disse um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E o verso 7 diz: e veio, ou seja, o leão da tribo de Judá, veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Queridos,
Apocalipse 5, verso 7, está falando da mesma cena de Daniel capítulo 7, verso 13. Lá em Daniel 7, verso 13, depois que Deus mostrou para Daniel o ancião de dias assentado sobre o trono, no verso 9 e 10, agora Deus mostrou para Daniel o Filho do Homem, Jesus Cristo, vindo até o Pai, receber o livro e iniciar o juízo. Daniel 7, 13. Aqui também, Apocalipse 4 mostra a sala do juízo, o Pai assentado no trono, mas ninguém podia abrir o livro, e João chorava porque ninguém podia processar o juízo, ninguém podia abrir o livro. Então entra em cena quem? O Filho do Homem, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Por isso diz aqui no verso 5, capítulo 5 de Apocalipse, verso 5, e disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá. Só ele pode abrir o livro. Por quê? Porque ele é a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E Jesus Cristo veio ao Santíssimo, onde estava o trono do Pai. Verso 7. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Queridos, este texto de Apocalipse 5, verso 7, mostrando Jesus Cristo vindo ao trono do Pai no Santíssimo para receber o livro selado com 7 selos e iniciar o juízo, é o mesmo texto que fala lá de Daniel 7,13, onde Daniel viu o Filho do Homem se aproximando do ancião de dias para iniciar o juízo. Daniel e Apocalipse falam dos mesmos assuntos. Aleluia! Este é o juízo pré-advento. É o juízo que ocorre antes da segunda vinda de Jesus. Queridos, Deus montou a sala do juízo em Apocalipse 4. E esta sala do juízo permanece durante todo o livro do Apocalipse. Quando você lê Apocalipse capítulo 19, lá no finalzinho de Apocalipse, você vê a sala do juízo ali montada, com o trono de Deus, com os 4 seres viventes e também com os 24 anciãos ao redor do trono. O conceito de um juízo investigativo pré-advento do povo de Deus fundamenta-se em 3 ensinos bíblicos básicos. Primeiro, é a noção de que todos os mortos, justos ou injustos, permanecem inconscientes no túmulo até a ressurreição final. Em segundo lugar, é a existência de um juízo universal de todos os seres humanos. E em terceiro, é o fato de que a primeira ressurreição será a recompensa abençoada para os justos e a segunda ressurreição será a morte eterna para os ímpios. O que significa isso é que, se todos os seres humanos serão julgados, isso deve ocorrer antes de suas respectivas ressurreições, porque nelas eles receberão a recompensa final. O livro de Daniel nos ajuda a entender tanto o tempo quanto a natureza desse juízo pré-advento. No final dos 2.300 dias simbólicos, ou seja, 2.300 anos, no final deste período profético, que foi 1844, o santuário celestial seria purificado, Daniel 8,14. O juízo investigativo, ou juízo pré-advento, começaria. 2 formas diferentes de expressar o mesmo evento. E o juízo é em favor dos santos do Altíssimo, Daniel 7:22. Ou seja, são boas notícias para o povo de Deus. Queridos, nós não podemos desprezar Apocalipse 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8, como explicação que Deus deu para o seu povo sobre o processamento do juízo celestial em 7 fases. Se você aplicar os 7 selos para o passado, cobrindo o período da igreja de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, enfim, o conceito histórico, a interpretação histórica dos 7 selos, se você assumir esta interpretação, você está desprezando a explicação que Deus deu sobre o processamento do juízo celestial em 7 fases. Queridos, é muito claro. Por que é que Deus mostrou a cena da sala do juízo exatamente para o povo que vive no tempo de Laodiceia, que é povo do juízo? Para entendermos o juízo celestial. Por que que Deus mostrou o livro selado com 7 selos somente para o povo de Laodiceia? Exatamente, queridos, porque é o povo de Laodiceia
que entenderia o juízo celestial e pregaria esta mensagem para o mundo todo, mostrando o juízo celestial em 7 fases. Queridos, Deus quer que você proclame esta verdade presente. Esta é uma verdade presente. Apocalipse 4, 5, 6, 7 e 8, dentro do contexto do juízo celestial. Aleluia! Por esta verdade preciosa que Deus nos deu, nos incumbiu de pregar. Por isso Daniel diz que o juízo celestial que ocorre antes da volta de Jesus é um juízo a favor dos santos do Altíssimo, porque confirma o seu nome no livro da vida e reivindica o caráter do nosso Pai. No juízo, o caráter do nosso Pai está sendo reivindicado, justificado, e Jesus Cristo usa a sua vida, a vida de todos os santos do Altíssimo, em defesa do Pai. Que privilégio é esse, meu querido irmão, minha querida irmã, sermos usados por Deus como filhos e filhas que honram o nome do Pai, honram a lei do Pai. Aleluia! Na parte de terça-feira, juízo milenar. Qual é o juízo que ocorre durante o milênio? Não é o juízo de investigação, não é o juízo pré-advento, porque durante o milênio o povo de Deus já foi arrebatado para o céu. No começo dos 1000 anos, Jesus Cristo volta com poder e glória e arrebata a sua igreja para o céu. Durante os 1000 anos, nós vamos estar assentados em tronos, participando do juízo dos ímpios. Como o juízo dos ímpios durante os 1000 anos? Ah, queridos, todos os que não estarão no céu durante os 1000 anos é porque se perderam. E nós vamos querer saber por que eles se perderam. Nome por nome dos perdidos será passado em revista para sabermos quais as oportunidades estas pessoas que se perderam, quais as oportunidades que elas tiveram e quais chances que elas tiveram para serem salvas, mas não foram salvas. Desprezaram as oportunidades, desprezaram as ofertas de Deus, não abraçaram Jesus como Salvador. Durante os 1000 anos, nós poderemos analisar nome por nome de todos os perdidos, para que a justiça de Deus não seja colocada em dúvida, para que ninguém pense que Deus poderia ter salvo fulano ou ciclano e não salvou. Não, queridos. Se as pessoas não estão no céu durante os 1000 anos, é porque elas escolheram não estar no céu durante os 1000 anos. Elas escolheram não ir para o céu. Queridos, é uma escolha pessoal de cada um. Por isso existe o juízo milenar, que ocorre durante os 1000 anos. A Bíblia nos diz que na segunda vinda de Jesus, tanto os santos que estiverem vivos, quanto os que forem ressuscitados, encontrarão o Senhor nos ares. Na segunda vinda de Jesus, todos os salvos, os ressuscitados e os salvos vivos transformados, nós vamos encontrar Jesus nos ares. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso 16 e 17. Aqui nós lemos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens. Vamos encontrar a Jesus nos ares, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Queridos, na segunda vinda de Jesus, os mortos em Cristo ressuscitam glorificados, os vivos são transformados no abrir e fechar de olhos, e aí todos os salvos são arrebatados para encontrar Jesus nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. É isso que a Bíblia nos ensina. Queridos, todos os santos serão levados ao céu para habitar nas moradas celestiais que Jesus mesmo preparou. Ele disse em João 14, 1-3, vou preparar-vos lugar. E agora ele leva a sua igreja para o céu, para que vivamos ali 1000 anos. Isso está muito claro aqui em Apocalipse capítulo 20. Abra sua Bíblia. Em Apocalipse capítulo 20, vamos ler então o verso 6. Bem-aventurado e santo o que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos.
vamos reinar com Cristo 1000 anos no céu, não na terra. A terra estará num estado de destruição total. Destruição total. Somente no final dos 1000 anos, a nova Jerusalém vai descer do céu e se tornará a capital da nova terra. Por isso nós lemos aqui no capítulo 21 de Apocalipse, Apocalipse 21, verso 1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. A terra foi destruída, foi queimada, e Deus cria um novo céu e uma nova terra, que foi mostrada para João aqui no capítulo 21, verso 1. E o verso 2, agora João viu a nova Jerusalém descendo do céu. Isso será no final dos 1000 anos. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa, ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. No final dos 1000 anos, a cidade santa desce do céu. Queridos, nesses 1000 anos que nós vivemos no céu, nós vamos participar do juízo dos ímpios. A Bíblia diz claramente aqui em Apocalipse 20, vamos ler o verso 4. Durante os 1000 anos, diz aqui, vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Quem estará no céu durante os 1000 anos? Todos os salvos. E João viu os salvos assentados sobre tronos, tendo o poder de julgar. Julgar quem? Os ímpios, que se perderam. Nós vamos saber por que eles se perderam. Nós vamos conhecer os detalhes que resultaram na perdição deles. Por isso diz aqui, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Quem vive com Cristo durante os 1000 anos? Todos estes que foram mártires, todos estes que foram testemunhas fiéis de Jesus Cristo, eles agora estão vivos no céu, participando do julgamento dos ímpios. É o juízo milenar. E vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. Julgar os ímpios, analisar nome por nome. Não é para ver se vão se salvar ou não, eles já estão perdidos. Nós só queremos saber por que eles não se salvaram. Quais as oportunidades que foram dadas a eles e que eles rejeitaram, para que não exista nenhuma sombra de dúvida sobre o caráter de Deus. Todo o processo do juízo tem por objetivo, queridos, justificar o caráter de Deus. O juízo celestial é chamado de seu juízo. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Apocalipse 14, versos 6 e 7. O seu juízo, o juízo celestial foi montado para justificar o caráter de Deus. Queridos, Deus está sendo justificado e reivindicada a sua justiça através da vida perfeita de Jesus Cristo na terra, através da vida dos filhos e filhas de Deus. Deus será justificado no juízo celestial, sua justiça será reivindicada. Todo o processo do juízo tem por objetivo, primeiro, justificar o caráter de Deus contra as acusações de Satanás de que Deus é injusto no modo de tratar suas criaturas. Isto será provado que é uma acusação falsa de Satanás, porque Deus é amor, misericórdia, mas Deus também é justiça. Ele propôs vida e bênção para todos, mas muitos preferiram a maldição e a morte, escolha de cada um. Em segundo lugar, o juízo celestial confirma a imparcialidade da recompensa dos justos. Em terceiro lugar, demonstra a justiça do castigo dos ímpios. E em quarto, dissipa todas as dúvidas que pudessem ser levantadas a outra rebelião no universo. No juízo investigativo pré-advento dos justos, lá no céu, não somente as hostes celestiais estão envolvidas, mas todos os salvos que estão no céu. Aquela multidão que ressuscitou com Jesus Cristo é uma multidão que já está no céu. Foi desta multidão que Deus escolheu 24 anciãos assentados sobre 24 tronos. Queridos, no juízo pré-advento,
Antes da volta de Jesus, existe uma multidão de santos ressuscitados, glorificados, que já estão lá participando do juízo. E os anjos também. Abra sua Bíblia aqui em Apocalipse capítulo 5. Em Apocalipse capítulo 5, nós lemos, vamos ler aqui a partir do verso 8. Apocalipse 5, a partir do verso 8. E havendo tomado o livro, isso foi em 1844, quando Jesus entrou no Santíssimo e recebeu o livro selado com 7 selos da mão do Pai. E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Não são somente anjos, tem também os 24 anciãos comprados da terra, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Existem homens de toda a tribo, língua, povo e nação, já ressuscitados, já estão no céu. Naquela multidão que ressuscitou com Jesus, eram pessoas de todas as eras e de todas as raças. Eles estão no céu. Não são somente os anjos que participam lá no juízo celestial, que começou em 1844. Desse juízo pré-advento, anjos e seres humanos estão participando. E queridos, durante os 1000 anos, quando estivermos investigando os livros para descobrirmos por que os ímpios se perderam, nome por nome, também estarão ali os salvos, os santos do Altíssimo e também os anjos. Portanto, seres humanos glorificados, juntamente com anjos, participam do juízo pré-advento e também participam do juízo milenar durante os 1000 anos. O juízo investigativo pré-advento começou em 1844, quando foram postos uns tronos. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. O juízo milenar, no entanto, começará depois que os santos forem levados para o céu e se assentarem em tronos e o juízo for confiado a eles. Então, mais uma vez, os livros celestiais serão abertos e os mortos serão julgados segundo as suas obras, conforme o que estiver escrito nos livros, conforme diz em Apocalipse 20, verso 4 e verso 12. Esse processo oferece uma oportunidade para os santos avaliarem os registros celestiais e verem o tratamento justo de Deus em todos os casos. Ele não apenas recompensa todos os seres humanos segundo o que merecem com base em suas próprias decisões, mas também explica por que faz isso. Deus, durante os 1000 anos, tira toda a chance de dúvida sobre o caráter de Deus, sobre a justiça de Deus, porque todos nós saberemos por que os perdidos se perderam e qual é a penalidade que eles vão receber no final dos 1000 anos. Queridos, alegra-me o fato de ter um Deus que nos ama, que é transparente. O juízo celestial é a favor dos santos do Altíssimo. Deus não precisaria de um juízo, ele já sabe todas as coisas, mas por que ele mantém os registros no céu? E por que ele faz o juízo? Para que você, os santos do Altíssimo, saibam mais do caráter de amor e da justiça de Deus. Porque ao participarmos do juízo milenar, nós vamos dizer: justo é o nosso Deus. Justo e santo é o nosso Pai Celestial. Aleluia. Na parte de quarta-feira, o juízo executivo. O juízo executivo é a última fase do juízo celestial, porque será dada a sentença de morte para todos os ímpios. Os ímpios serão ressuscitados no final dos 1000 anos, para então receberem a recompensa da sua rejeição de Cristo. Queridos, os que rejeitaram a Cristo escolheram a morte eterna, chamada na Bíblia de a segunda morte. O juízo executivo ocorre no final dos 1000 anos. Durante a Idade Média, havia uma forte tendência de se retratar Deus como um juiz severo e punitivo. No presente, a tendência é descrever Deus como um pai amoroso e permissivo que nunca pune os seus filhos. No entanto, queridos, o amor sem justiça se transforma em caos e ilegalidade. E a justiça sem amor se torna opressão e dominação. O processo do juízo divino
é uma mistura perfeita da justiça e misericórdia, ambas derivadas do seu amor incondicional. O juízo executivo é a intervenção divina punitiva, final e irreversível na história humana. Julgamentos punitivos limitados ocorreram, por exemplo, na expulsão de Satanás e seus anjos rebeldes do céu. Apocalipse 12, versos 7 a 12. Quando Satanás foi expulso do céu, eles receberam a sentença punitiva. Não haveria mais oportunidade para eles retornarem ao céu. Outro exemplo que nós temos foi a expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden, conforme diz em Gênesis capítulo 3. Também eles não puderam retornar ao Jardim do Éden. Mas eles e todos nós, salvos em Jesus Cristo, retornaremos sim para o Jardim do Éden. Nós vamos participar novamente da árvore da vida, plantada junto ao rio da água da vida. Isso está em Apocalipse capítulo 22. Pela redenção que há em Cristo Jesus, nós vamos ser restaurados à árvore da vida. Vamos participar dela novamente. Outro exemplo de juízo punitivo na Bíblia é o dilúvio. No dilúvio, mencionado em Gênesis 6 a 8, na destruição também de Sodoma e Gomorra, mencionada em Gênesis capítulo 19, na morte dos primogênitos do Egito e na morte também de Ananias e Safira, como diz em Atos capítulo 5, verso 1 a 11. Todos estes são exemplos de juízos punitivos. Portanto, queridos, não é surpresa que haverá no tempo do fim, no final dos 1000 anos, um juízo executivo dos ímpios no final da história humana. Abra sua Bíblia agora na segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vamos ler os versos 4 a 6. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 4 a 6. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, e condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente. Aqui Pedro está falando dos juízos punitivos de Deus, sobre os anjos que se rebelaram no céu, sobre os que viveram no tempo de Noé, através do dilúvio, foi um juízo punitivo, também das cidades de Sodoma e Gomorra. Queridos, não é surpresa que Deus vai punir. O juízo punitivo ocorrerá no final dos 1000 anos. Nós lemos também no capítulo 3 da segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 10 a 13. Aqui lemos: mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, que pessoas nos convencer em santo trato e piedade. O juízo punitivo está anunciado aqui. Vai ocorrer no final dos 1000 anos. Aguardando, agora o verso 12, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, você e eu, salvos em Jesus, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Aleluia! Esta é a bendita esperança que Deus nos deu. Vivemos no novo céu e na nova terra, onde habita a justiça do nosso Deus e Pai. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a segunda morte. Queridos, a primeira morte é a morte que todos nós, salvos e perdidos, os que amam a Deus e os que não amam a Deus, todos passam pela primeira morte. A primeira morte não é o salário do pecado. O salário do pecado é a segunda morte. Queridos, aqueles que abraçam a Jesus Cristo não vão passar pela segunda morte. A primeira morte, haverá uma ressurreição para a primeira morte. Todos os que morrem a primeira morte, crendo em Jesus Cristo, todos os que morrem a primeira morte, amando a Jesus Cristo como Salvador, eles serão ressuscitados na primeira ressurreição. Queridos, mas os que morrem sem Jesus Cristo,
Eles não serão ressuscitados na primeira ressurreição, mas serão ressuscitados na segunda ressurreição para a segunda morte. Segunda ressurreição, o objetivo é a segunda morte, no lago de fogo e enxofre. Deus está conduzindo a história humana em direção ao seu clímax no tempo do fim. No final do milênio, todos os ímpios mortos serão ressuscitados para receber a sentença punitiva final. Apocalipse capítulo 20, verso 5. Abra sua Bíblia. Apocalipse capítulo 20 e o verso 5. Aqui nós lemos: mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Os outros mortos, se referindo aos que não participaram da primeira ressurreição. Os outros mortos são os ímpios, os perdidos. Os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. A Bíblia está dizendo que no final dos 1000 anos haverá uma ressurreição. É a segunda ressurreição. E para que existe a segunda ressurreição? Para lançar os ímpios no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Por isso, queridos, aqui no capítulo 20, verso 6, faz distinção. Bem-aventurado e santo o que tem parte na primeira ressurreição. Essa é a dos salvos. Sobre estes não tem poder a segunda morte. A segunda morte só terá poder sobre os que participarem da segunda ressurreição, que será no final dos 1000 anos. Por isso nós lemos aqui no verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Mas os que participarem da segunda ressurreição no final dos 1000 anos serão ressuscitados para o fogo, que é a segunda morte. Isso nós lemos aqui no verso 14, Apocalipse 20, verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. A segunda morte, portanto, é a morte no lago de fogo e enxofre. Ninguém mais vai ressuscitar desta morte no lago de fogo e enxofre. É uma morte eterna. É uma extinção eterna. Eles serão queimados até se tornarem cinzas. A segunda morte também é mencionada aqui em Apocalipse capítulo 21 e o verso 8. Apocalipse 21, verso 8. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Portanto, meus queridos, a primeira morte, todos nós podemos passar por ela, ímpios e salvos. Mas a segunda morte, somente os ímpios vão passar por ela, porque será a morte no lago de fogo e enxofre. É uma morte eterna, da qual ninguém mais vai ressuscitar. Esta segunda morte também é descrita em Malaquias capítulo 4. Abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 4 e vamos ler o verso 1. Malaquias capítulo 4 e o verso 1 em diante. Aqui lemos: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça. Olha a diferença. Os ímpios que morrem sem Deus, eles vão ser ressuscitados para o lago de fogo e enxofre. E ali no lago de fogo e enxofre será queimada tanta raiz como o ramo. Ou seja, a raiz do pecado é Satanás. E os ramos do pecado são todos os pecadores, os ímpios. Todos serão queimados como a palha. A palha se queima até virar cinzas. Mas os salvos em Cristo Jesus, lhes nascerá o sol da justiça. Verso 2. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros no cevadouro. E o verso 3. E pisareis os ímpios. Veja, a segunda morte no lago de fogo e enxofre transforma os ímpios e os demônios em cinzas. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Está claro, meu querido irmão, que os ímpios vão morrer
a morte eterna, mas não vão ficar vivos eternamente queimando. Eles morrem e se tornam cinzas. Os efeitos desta segunda morte são efeitos eternos, porque nunca mais ressuscitarão. Mas os salvos viverão com Cristo eternamente na nova terra. A nova Jerusalém descerá do céu e será a capital da nova terra. A terra toda será dividida em 12 grandes nações, 12 grandes tribos, tendo cada tribo o seu rei. E os reis da terra virão com os seus povos, com as suas tribos, adorar a Deus na nova Jerusalém, de sábado em sábado, conforme diz Isaías 66, verso 22 e 23. De sábado em sábado e de lua nova em lua nova, todos virão para adorar a Deus na nova Jerusalém, porque ali estará o trono de Deus. É a casa de Deus, a nova Jerusalém. Ele habita na nova Jerusalém e nós vamos adorá-lo na casa dele, no santuário de Deus. Queridos, o pecado teve um começo e o pecado tem um fim. Será destruído. Os ímpios serão queimados, Satanás também será queimado. Todos vão se tornar cinzas. E nós vamos viver eternamente com o nosso Cristo, com o nosso Deus. Nesta eternidade, comendo do fruto da árvore da vida. Eu quero terminar lendo com vocês Apocalipse capítulo 22. Mostrou-me, verso 1, mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Esta é a nova terra, a nova Jerusalém. E ali está o trono de Deus na nova Jerusalém. E o verso 2, no meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, ou seja, 12 qualidades de frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. Este é o plano de Deus, é o sonho de Deus para você, meu irmão, minha irmã. Alegre-se, abraçando a Jesus Cristo como Salvador, vivendo em comunhão com Jesus Cristo, tendo na nossa testa escrito: santidade ao Senhor, o nome do nosso Pai, o teu nome Jesus, e o nosso destino eterno, a nova Jerusalém. Alegre-se com esta bendita esperança. Esta é uma mensagem para ser pregada, para ser anunciada, para preparar um povo e para preparar também a minha, a sua família para o céu. Aleluia! Bendito seja Deus pelo plano maravilhoso da graça divina a favor dos santos do Altíssimo. Alegre-se, meu irmão. Rejubile-se, porque é chegada a hora da nossa salvação. Jesus Cristo em breve virá. Deixo com você a bênção do meu Deus e a paz de Jesus Cristo. Amém.